Ricardo, eu estava falando aqui no início que eu tive vamos dizer assim, uma crise na semana passada de pessimismo, de angústia, quando eu vi numa semana o Gonê almoçando com bolsonaristas, o comandante do Exército visitando o Braga Neto na cadeia, na cela militar, o Hugo Mota desmerecendo o 8 de janeiro, algumas articulações para mexer na ficha limpa, na lei da ficha limpa. E aí eu já, vacinado como nós estamos, eu já pensei, ferrou tudo, né, cara? Já estão criando um acordo aí. De repente a gente abre essa semana já com notícias diferentes de que o PGR vai já dar encaminhamento o mais rápido possível. Alguns interlocutores do PGR vazam, evidentemente, para a imprensa de que vai ser fatiado o processo e que PGR vai mirar nos cabeças deste esquema. E a gente sabe que os cabeças desse esquema pega Bolsonaro e pega Braga Neto e pega o Cid também. A gente tem aqui a matéria do DCM, então a manchete, inquérito do golpe, denúncia da PGR vai mirar cabeças do esquema. Tu chegaste a ficar também assim meio receoso, pessimista, ou tu já estava pessimista? Afinal de contas, como que tu está em relação a isso? Dá para dizer que agora não há a mínima possibilidade disso ser arquivado, de pedir novas diligências? Como é que tu está percebendo esse encaminhamento no fevereiro que abriu com tanta promessa e que a gente está aí numa angústia até o carnaval? Então, professor, eu não me chamaria de pessimista, não, porque assim, a gente está vivendo um momento no Brasil em que a extrema-direita está querendo criar uma onda, querendo criar um momento para pautar algumas coisas que são de seu interesse. Então, assim, já havia uma expectativa do PGR fazer essa denúncia, o que, para mim, é diferente do que havia uma expectativa, é essa ideia de fatiar as denúncias, ou seja, de oferecer 3 denúncias, uma por conta da falsificação do cartão de vacina, uma por conta da venda das joias e outra por conta da tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque durante meses se discutiu, porque essas primeiras denúncias da falsificação do cartão de vacina e da venda das joias, o inquérito da Polícia Federal já acabou faz um tempão, né? Já foi entregue o relatório para o PGR, e o PGR estava com esse relatório na gaveta. Então havia uma expectativa de que ele ia juntar as 3 coisas numa só, na tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque havia uma percepção, muita gente falou disso na imprensa, havia uma percepção de que, por que Bolsonaro vendeu as joias? Para fazer dinheiro e permanecer nos Estados Unidos durante o período em que ocorreria um golpe de Estado. Por que Bolsonaro falsificou o cartão de vacinas? Porque ele tinha um objetivo de ir para os Estados Unidos e não queria ter dificuldade, por exemplo, para entrar num restaurante, numa pizzaria, para entrar em qualquer lugar lá em que se exigia a carteirinha de vacinação. Então, tudo indicava que seria uma denúncia única, e essa denúncia única é dizer, olha, todos esses 3 crimes estão relacionados ao objetivo de tentar dar um golpe de Estado. Quando chega essa notícia de que pode ser que ele faça um fatiamento das denúncias, que ele coloque aí as 3 denúncias separadamente, para mim, eu vejo isso eu fico feliz de ver isso, porque é claro que dificulta muito mais o trabalho de defesa do Bolsonaro, e merecidamente, diga-se de passagem, né? Então eu vejo isso com bons olhos. Outro aspecto que se abordou, aspecto Hugo Mota. Temos que falar sobre o Hugo Mota também. Hugo Mota tem 35 anos de idade. Eu não tenho certeza, mas acredito que seja o presidente da Câmara mais jovem da história do Brasil. Até depois preciso pesquisar isso, mas seguramente um dos mais jovens. E a impressão que eu tenho é que ele assumiu compromisso demais, com gente demais, e ainda está tateando para encontrar o caminho. Tanto é verdade que depois que ele deu aquela entrevista lá para a Rádio da Paraíba, dizendo que o 8 de janeiro não tinha sido uma tentativa de golpe, estava lendo agora há pouco, que ele ligou para os ministros do STF para se explicar, que ele mesmo falou com aliados, com interlocutores, dizendo que está arrependido de ter falado o que falou. Por quê? Porque primeiro ele trouxe um problema para ele, que não era dele, né? Está todo mundo criticando ele agora. E antecipou uma discussão que certamente não ocorreria
nesse primeiro semestre do ano, que é a discussão da anistia. Então, ele acabou antecipando essa discussão, meteu os pés pelas mãos. Eu acredito que um pouco por essa imaturidade, um pouco por esse poder que está inebriando, né? Acabou de virar o terceiro homem mais poderoso da República, e, obviamente, tinha uma série de acordos que ele tinha deixado ao longo do caminho para se tornar presidente da Câmara. Fez acordo com o PT, fez acordo com o PL. Então, assim, o que precisa para essa proposta de anistia ser votada? Precisa ter um clima. Esse clima não existe. Sem um clima, ela não vai ser pautada, né? E o que os bolsonaristas estão tentando criar é justamente esse clima. Então, assim, também com relação ao posicionamento do Hugo Mota, sinceramente, não vejo problema, não vejo nada que vá atrapalhar o combate a esses golpistas, a essas pessoas que querem acabar com o Estado Democrático de Direito. Não vejo. Eu acredito que o julgamento vai andar, que a anistia não será aprovada. Eu acredito que ela vai ser pautada sim, cedo ou tarde ela vai ser pautada, mas tudo vai depender também do clima. Agora, independentemente do clima político do país, a gente está falando de justiça. E, obviamente, a anistia ela vai bater no STF. Alguém vai questionar, mesmo que o Congresso Nacional aprove a anistia. Por quê? Porque o próprio STF já se manifestou a esse respeito em outros momentos, quando ele diz, em alguns entendimentos de ministros, que não há possibilidade de anistia para alguém que atenta contra o Estado Democrático de Direito, porque aí você está criando, você está anistiando alguém que tenta destruir a própria estrutura política da sociedade. Então, o próprio entendimento dos ministros é que a Constituição não permite que você crie uma anistia para quem tenta dar um golpe de Estado. Então, isso vai bater no STF. Aprovado ou não, eu acredito que isso vai ser rejeitado pelo STF. Então, não vai ter anistia. Não creio absolutamente de jeito nenhum que vai ter anistia. O que está me deixando pessimista? O que está me deixando pessimista, depois da vitória do Trump, essa mudança das big techs que se renderam. Isso me deixa bastante pessimista, porque a gente sabe, a gente que trabalha com rede social, você está aqui todos os dias também, a gente está aqui, a gente sabe o quanto essas máquinas que a gente trabalha são máquinas de mudar o pensamento das pessoas em massa, e convencer as pessoas a mudar de ideia pela exposição de ideias únicas, pelo aquele ambiente de bolha. Então, isso me deixa bastante preocupado. O mundo está virando à direita, e na verdade ele está sendo virado à direita, porque tem gente fazendo essa curva, empurrando as pessoas para essa curva, justamente com a manipulação do algoritmo das redes sociais. Então isso, para mim, assim, nesse momento é o que mais preocupa, e de fato me tira o sono. Isso é o tipo de coisa que eu deito a cabeça no travesseiro, fico pensando, fico preocupado, porque isso é uma coisa que tem uma capacidade de mudar a percepção das pessoas da realidade. A gente vê aí as pessoas discutindo preço de alimento como se, né? Enfim, hoje mesmo, eu estava vendo o Deltan Dallagnol comemorando uma possível prisão do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Baseado em quê? Em nada, né? Só que essas pessoas, o vídeo tinha mais de 1 milhão de visualizações, essas pessoas, elas conseguem alterar a percepção das pessoas que não tem essa compreensão de como funciona o Estado Democrático de Direito. A gente talvez fale desse assunto aqui, mas assim, tem algum inquérito aberto nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes? Não tem. Não, o Ministério não tem Público deles lá? Não tem. Ninguém é preso porque o Trump manda, porque o Elon Musk manda, ou porque um juiz resolve falar, na verdade, tá aqui, vou mandar prender. Não existe isso. Na verdade, há a possibilidade do Bolsonaro e sua turma serem julgados também nos Estados Unidos. Essa há pela questão das joias e das vacinas, mas sobretudo pelas joias. Exatamente. Por uma questão de cooperação entre as polícias. Essa há a possibilidade. Até foi levantado isso. Agora, dizer que o Xandão pode... Não.